Prontinho. Estamos gravando. Então, boa noite, meninas. Boa noite. E aí, vamos nos conhecer um pouquinho, uma coisa bem rápida, né? Que eu acho que vocês conhecem mais a Mari. Aí eu começo comigo, né? Me apresentando. Meu nome é Ivana, eu sou neuropsicanalista, trabalho com a saúde mental já há um bom tempo, né, em psicoterapias. E aí eu já vou logo explicando por quê. Algumas pessoas sempre, né, me perguntam: qual é a diferença de psicanalista para psicólogo e para psiquiatra? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é. Tá? O psicólogo, ele atua, e somos campos diferentes de atuação, tá? Então, o psicólogo, ele sempre vai atuar na área do comportamento, trabalhando as questões do comportamento com o cliente, com o paciente, para que ele possa entender os seus comportamentos e, a partir dali, viver melhor com eles. O psicanalista, ele é um pouco mais profundo, então a imagem que representa bem seria o iceberg, né? Então, tem a pontinha lá na frente, que nós chamamos de quociente, então está ali tudo aquilo que você tem consciência do que você está fazendo. E todo aquele fundão que vai lá para baixo do mar, aquilo é o nosso inconsciente. E dali se origina várias atitudes, vários ciclos, várias situações que nós vivemos no presente. Então, o psicanalista, ele atua naquilo. E o neuropsicanalista, ele faz essa junção, tá? Do estudo do inconsciente com o funcionamento do cérebro. Então, nós fazemos essa junção para entender melhor o que é possível e o que não é possível. Né? Nós atuamos bem, mais ou menos naquilo lá, aceita que dói menos, então é você se conhecer, quanto mais você se conhece, mais você se aceita e menos você sofre. Né? E o psiquiatra é o único que pode receitar medicação, que ele já atua no transtorno, tá bom? Então, toda vez que a gente fala de saúde mental, aí a gente tem uma gama de trabalhos. Ah, Ivana, mas qual é melhor? Não existe melhor, né? Existe aquele que se adapta para uma pessoa. Tá bom? E aí eu queria conhecer um pouquinho de vocês, bem rápido, né? Quem são, o que vocês buscam, se vocês já tinham noção, se alguém aqui já fez terapia. Um de cada vez, para não dar tchutchu. Vou começar, então, já que ninguém se prontificou. Isso. Eu ia falar para ela chamar um por um. Meu nome é Daiane, eu tenho 34 anos, eu trabalho como assistente administrativo na área hospitalar, e eu entrei aí no grupo, que eu já acompanho a Mari faz um tempo, com a cabeça, tipo, nossa, vai ser super difícil, vai ser umas coisas mirabolantes que ela vai pedir, e foi super tranquilo, tá tudo tranquilo por enquanto, e nunca fiz uma terapia, então acho que eu vou precisar. Tá joia. Obrigada, Daiane. Obrigada. Oi, eu vou falar também agora. Meu nome é Cláudia, eu sou aposentada, já faz um tempinho, e eu entrei no grupo porque eu acho sempre interessante a alimentação. Então, eu estou adorando esse processo, gostei muito, e também nunca fiz nada de terapia, nada, não que eu não precise, mas nunca fiz também, tá bom? Tá joia. Vamos lá, Márcia. Então, eu já fiz vários desafios com a Mari, ela já me acompanhava há um tempo atrás. Eu não me apresentei, né? Eu sou aposentada também, tá? E, na verdade, eu me alimentava muito mal, né? Eu pensava que eu comia bem, mas eu me alimentava muito mal. E, mesmo não perdendo muito peso, eu percebo que eu melhorei muito a minha alimentação.
E esses desafios são muito bons, né? E incentiva, eu acho que o grupo incentiva um ao outro, né, a, a melhorar e fazer direitinho. Eu já fiz terapia uma vez e é Legal. muito bom. Tá joia. Vai, Elaine? Oi, eu sou cunhada da Mari e sou professora. E aí eu falei, Mari, vou entrar, mas não prometo nada. É corrida, vida, tudo. Mas até agora estou conseguindo. Eu quero, vou entrar para aprender, falei para ela. Mas até agora estou conseguindo seguir, mesmo que eu acho bem corrido, porque eu saio bem cedo de casa ainda. Eu falei assim, fazer tudo aquele do café da manhã, tomar água, para mim é muito corrido, que eu levanto e já saio correndo, mas tô seguindo firme. E nunca fiz terapia também, não. Tá joia. Eliane? Boa noite, meu nome é Eliane, eu sou confeiteira e é uma tentação, né? Mas é a terceira vez que eu faço, né, esse desentrame. A primeira vez eu emagreci bastante, eu acho que eu me dediquei mais. Aí depois a gente parece que vai dando uma... Estou tentando novamente, né? Gosto muito da Mariana. Conheço Mariana, peguei Mariana no colo, né? Então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho. Ela é uma grande profissional e, e tem me ajudado bastante, né? Eu sempre falo para as pessoas que é uma garota que se dedicou àquilo que ela fez, né? Porque tem pessoas que se formam em alguma coisa, mas não se dedicam àquilo. Ela se dedicou, a gente vê pelo jeito que ela nos trata, né? Com carinho. Por exemplo, a gente todas pagamos R$ 50. É como se tivesse feito uma consulta de 300, R$ 500, entendeu? A dedicação que ela tem, ela dá atenção, ela o jeito dela nos cativa e nos incentiva a prosseguir, a fazer, né? Então, a gente não tem aquela coisa, vou desistir, porque pelas meninas também, que eu tive o carinho enorme nos outros dois grupos, tem umas meninas aí que participaram também dos outros dois grupos. E esse carinho de uma compartilhar com a outra, dar uma força para a outra, isso incentiva mais ainda. E a gente acaba se entregando mais ainda a questão, né, de estar dentro. Eu também, voltando para o assunto que eu falo para caramba, eu também nunca fiz terapia, não. Graças a Deus, não que talvez eu precise, né, mas ainda não procurei fazer. Eu acho que pode ser que um dia eu precise e aí eu vou fazer. Mas, por enquanto, a minha vida está muito corrida, aí fica difícil para eu fazer, tá? Desculpa aí pela demora. Tá joia, obrigada. Isadora? Oi, eu sou Isadora, eu sou manicure. Eu entrei no desafio através dessa pessoa que estava aí falando pra caramba também, que é minha tia. Para mim está sendo desafiador, porque como falou, né? A rotina é corrida, às vezes sai cedo, e num atendimento e outro eu tenho que fazer. Como você faz um ovo mexido entre um atendimento e outro? Como você vai comer alguma coisa? Mas eu estou tentando, né? E também nunca fiz terapia também, não. Tá joia, obrigada. Marília? Olá, boa noite. Eu sou a Marília, eu trabalho lá no hospital que a Mari trabalhava, sou técnica de enfermagem. Estou no segundo desafio com ela. No primeiro eu fui a ganhadora, fiquei em primeira, que mais emagreceu. Nesse estou indo bem também, porque eu já perdi 3 quilos em uma semana. Mas não é fácil não, viu? Não é brinquedo não, rotina corrida, filho, trabalho, marido, casa, tudo.
Não estou conseguindo seguir a risca, porque realmente não dá, mas estou dando o máximo que eu posso para tentar, pelo menos, concluir esses 15 dias aí com sucesso. Mas é muito bom o apoio que ela dá mesmo, a atenção que ela dá para todas, é maravilhoso. Legal. Tá joia. Lídia? Boa noite. Boa noite. Eu sou técnica de enfermagem. Fui indicada também pela Eliane, né? Estou gostando muito, né? Está sendo um desafio muito grande para mim, né? Trabalho a semana toda, uma correria, mas estou conseguindo seguir ali direitinho. De vez em quando tomo um puxão de orelha, né? Mas faz parte, né? Eu sou de não falar, não. Tá joia. Obrigada. Roberta? Aí. O microfone dela está desligado. A Laís também está com o microfone desligado e a Gabriele. Mas eu falo. Oi. Então fala. Gabriele? Olha, eu não vou abrir aqui, não, porque eu estou dirigindo, tá? Tá bom. Sou a Gabriele, eu tenho multifunções, mas até então eu faço Uber e faço marmita e trabalho em evento. Então, assim, tem um monte de coisa. Então, conheci a Mari através de uma amiga minha próxima e, assim, a Mari, ela é maravilhosa, né, gente? Ela tem um cuidado, assim, realmente por causa da questão, dar uma adenda aqui das meninas anteriormente, realmente, ela tem esse cuidado, tem um puxão de orelha, ela manda mensagem, por que a senhora não fez isso? Eu já passei com a Mari já faz um bom tempo, era para ter feito um exame e tudo mais, eu consegui retornar, mas ela sabe a questão das minhas particularidades, enfim, mas essa questão de cuidado, carinho, e é muito, muito bom da parte dela. Eu gosto muito desse método dela, da forma que ela. Que todo mundo vem me perguntar, ai, mas nossa, mas o desafio passa fome, mas. E aí eu ouço muito, né, disso, de outros profissionais, mas vem a questão só da questão do valor, né? E a Mari não é nem a questão disso, é o meu cuidado e o zelo, né? Mas acho que é isso, e tá muito desafiador para mim, porque eu saio muito cedo, eu como no carro, então eu faço evento. Então, assim, por mais que eu faça as marmitas em si para venda, né, fit e tudo mais, né, mas aí você, né, igual aquele caso de espeto de pau, bem isso. Então, é bem complicado para mim, como durante, né, se quiser vender por foto aí, como no carro, enfim, eu tento fazer meu melhor. De vez em quando eu dei uma fugida aí, mas eu tô tentando fazer meu máximo. Mas acho que é isso, a questão de terapia, eu acho que todo mundo precisa, né, certo? Acho que uma vez ou outra, realmente, mas acho que é isso, acho que eu nunca fiz também, não. Tá joia. Obrigada. A Laís? Oi, boa noite. Boa noite. Desculpa não abrir o vídeo, que eu tô de plantão. Não tem problema. Eu sou médica veterinária, né? Eu tinha muitos problemas com açúcar, a Mari sabe, eu sempre reclamava para ela que eu sou viciada em açúcar, muito ansiosa. Tá sendo um desafio, mas essa semana eu fiquei muito feliz, porque por mais que eu tive as minhas ansiedades, né, com a alimentação, eu não senti a necessidade de recorrer ao doce, né? E tinha horas que eu até parava para pensar e falava assim, nossa, hoje nem deu vontade de querer comer doce, né? Com a fruta. Eu sou muito difícil de comer fruta, nunca tinha comido semente, essas coisas que a Mari passou. E tá sendo muito gostoso, assim, tô me descobrindo, assim, na parte da alimentação que eu não tinha nem noção. E até em relação à ansiedade, eu achei que melhorou bastante. E é isso.
Tá joia. Aí entrou o Bruno, mas eu acho que é outra pessoa, né? Isso, Darcy. Oi, Darcy. Tudo bem? Tudo bem, conseguiu entrar? Consegui. Essas velhas na informática é fogo, viu? Ah, não é só velha, não. As novinhas também tem problema, viu? Bom, gente, se apresenta para a gente, Darcy. Fala um pouquinho, coisa rápida sua. Se você já fez terapia, como é que tá? Meu nome é Darcy, eu sou professora aposentada. Não, nunca fiz terapia. Conheço a Mari faz mais de um ano, que me ajudou muito. Desde então, eu venho mantendo o meu peso, mantendo. Você engorda 2 quilinhos, 3 quilinhos, e eu sei que a gente inflama bastante o nosso corpo comendo coisas que a gente não deve, né? Eu já sei de um monte de coisa, mas sempre aprendo em cada desafio coisas novas. E vou descobrindo com o meu corpo também, né? Através dos alimentos, a gente percebe. Quando a gente come uma coisa, a gente sabe que aquele alimento faz realmente mal. E é o doce. Para mim, o doce realmente me faz muito mal. E ao longo da vida, o nosso corpo também vai mudando, né? De repente, você não tinha problema de alergia e passou a ter glúten, lactose, essas coisas. Né? Então, a gente muda bastante. Né? Roberta, consegue falar? A Roberta está no fretado, está bem escuro, então tem gente dormindo, então ela não consegue falar também, não. Então tá bom, mas ela está acompanhando. Então, tá jóia. Bom, meninas, o que é interessante nesse grupo, né, é a ideia de que é natural, né, a maioria das pessoas não ter feito terapia, isso é super comum, né, respondendo, eu acho que todos precisariam fazer, eu costumo falar que se tivesse mais pessoas na terapia, teria menos pessoas na psiquiatria, né, porque, na verdade, ele vem para impedir e evitar que você chegue ao transtorno. Mas o que é interessante, que eu gostaria de trazer para vocês, a questão, assim como o nosso corpo inflama, né, com alguns alimentos, com açúcar e o que mais, eu não tenho toda essa autonomia para falar, é a Mari quem fala sobre isso, mas assim como nós inflamamos o nosso corpo, nós também inflamamos o nosso cérebro com informações e, principalmente, uma das coisas que eu sempre vou trazer para vocês e que vai fazer uma grande diferença, tá? É a questão das redes sociais. Então, a gente, quando fala em detox, a primeira coisa que a gente precisa aprender é mexer num botãozinho no celular, que tem lá em configurações, e qualquer celular, tá? Ele tem a contabilização de quanto tempo eu fico em rede social. Por quê? Depois do advento aí da Covid e tudo mais, lógico, antes já tinha, mas depois da Covid ficou muito maior isso, o excesso de informação. Informação é diferente de conhecimento, tá? Conhecimento é muito bom você adquirir, mas excesso de informação realmente te prejudica, até porque a gente não consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar a evolução das informações. E aí, eu falo que quando a gente começa a fazer, tipo, um trabalho, e é incrível, eu não sei se algumas de vocês já têm esse costume, se tiverem, pode me falar, mas a gente precisa fazer alguns exercícios, né? Por exemplo, silenciar grupos, né, no WhatsApp. Isso te consome. Por quê? Ivana, mas eu não olho. Eu vejo lá que apareceu o sinal, mas eu não olho. Mas o seu cérebro entende que você tem uma atividade para fazer. E aí ele começa a entrar num processo de aceleração, porque você precisa ver. Então, gente, é muito importante, silencia grupos. Se for algo muito importante, a pessoa ela vai te ligar. Conversas de grupo é sempre justamente para nos encaixar. Quando você
pensar no seu cérebro, pensa como se você fosse um armário com várias gavetas, tá? O cérebro, ele não esquece nada, tá? Ele não esquece nada. Ele guarda e armazena para que durante o sono você processe o que é importante e o que não é, tá? Mas o cérebro, ele não guarda, ele não esquece nada. Isso seria amnésia. E aí a gente não quer que ninguém tenha amnésia, tá? Ele vai colocando em caixinhas. E aí, quando a pessoa consegue ter uma boa noite de sono, né, atingir lá as 5 fases do sono, ele consegue eliminar o que foi inútil para ele e armazenar as memórias, tá? Que são importantes. Como a gente vive, como todo mundo falou aí, é muita correria, é muito isso, é muito aquilo, geralmente não se dá conta de guardar tudo isso. E aí a gente começa a ter os lapsos de memória, as perdas de memória. Aí a gente precisa entrar numa higiene do sono para que possa começar a organizar as ideias. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem assim, uma imagem muito guardada. O seu cérebro é um armário com várias gavetas. E ele vai ir colocando naquelas gavetas tudo que você absorver. Então, é importante que a gente comece a fazer um processo ao contrário. Antes, a gente tinha que ir muito atrás de informação para que pudesse estar atenta aí com as coisas. Hoje, a gente tem que fugir do excesso de informação, porque senão você vai ficar inflamando mesmo, e acredito que esse seria o termo, inflamando o teu cérebro com tanta informação. Então, a partir de agora, aí daqui a pouco você abre rede social e está falando lá dos Estados Unidos, está falando da China, e daqui a pouco está falando disso, está falando daquilo, fora as fake news, um monte de coisa que até você descobrir que é uma fake news e tudo mais. Fora os memes que aparecem, que é muito interessante, e aí a gente começa a ver aquilo ali. Então, é importante que a gente comece a olhar por esse lado, porque parece que não, mas a nossa alimentação, eu acredito que o nosso corpo ele tem um tripé, tá? Para que ele funcione bem. E que não adianta a gente cuidar só de uma área. A gente tem a mente, né? Que seria realmente o cuidar da mente, o cuidar dos meus processos, das minhas emoções, né? Para que eu possa me perguntar, né? Por exemplo, vamos trazer para o lado da alimentação. Eu costumo dizer assim, eu estou com fome ou eu quero comer? Ali, dependendo da resposta, é a tua emoção falando. Alguém aqui falou que tem ansiedade, né? Muitas vezes vai comer pela ansiedade. Então, é a sua emoção falando com você, tá? Então, é importante que a gente comece a olhar e cuidar das nossas emoções. A alimentação, eu sempre encaminho e indico a Mari, por quê? Porque tem a questão dos alimentos funcionais, né? Se o meu intestino não estiver bem, o meu cérebro vai ficar preguiçoso, e parece que não, mas fica assim. Por quê? Porque o tempo todo eu estou pensando ali que o meu intestino não funciona. Tem pessoas que ficam ansiosas e o intestino trava, e aí começa a ficar incomodada. E o fundo está ali na ansiedade, né? E aí é preciso a gente identificar, porque assim, o ciclo nosso da vida, ele tem, eu sinto, esse é o processo, eu primeiro sinto, aí eu penso e depois eu ajo, tá? E muitas vezes no cérebro de uma pessoa ansiosa, ela pensa e age, ela não sente. Por incrível que pareça, tá? Ela vai direto para a ação. Aí tem a questão da compulsão alimentar e tudo mais. Por quê? Porque ela pula o processo. Por quê? Porque a mente ela está tão fadigada. Eu não sei se alguém aqui sente. Vocês podem ir me parando para perguntar. Alguém aqui deita na cama e o cérebro não desliga? Sim, sempre. Né? E aí, o que é? Por que o cérebro não desliga quando eu deito na cama? Porque ele está sobrecarregado. Né? Aí, o que eu costumo passar para minhas pacientes?
você tem que tirar. É como se fosse uma caixa d'água. A boia está ali quebrando porque está muito cheio d'água. Se você não tirar, se você não regular aquilo, ela vai extravasar. Então, é a mesma coisa. E vai uma dica para vocês. Né? Deitou na cama, não conseguiu dormir, não conseguiu descansar, gente, dá uma pausa, levanta literalmente da cama, vai lá, pega um caderninho, escreve tudo o que você está pensando, sem precisar pensar em português, ou se está escrevendo certo ou não. Escreve tudo o que você está pensando ali naquele momento. Coisas que você tem para fazer no outro dia, escreve tudo isso, e você vai ver que a diferença de quando você vai e deita é outra coisa. Por quê? Porque você tirou aquilo que estava acumulando. Tá? Então, é importante a gente sempre pensar, quando a gente fala, né? Eu sei que o grupo é de emagrecimento, é para desinflamar, mas isso tem tudo a ver com a psicanálise. Porque o que é? Eu olhar para mim, eu entender como o meu corpo funciona, como a minha mente funciona, e aí eu começar a levar mais sério. Eu costumo dizer assim, eu sei, gente, eu também vivo nisso, né? Eu não sou uma extraterrestre, eu sei que é tudo muito corrido, é marido, é filho, é trabalho, e cada uma tem o seu tipo de trabalho, mas eu vou falar algo que é com uma luva, é um tapa com luva de pelica, mas que a gente possa olhar para nós, né? Não é que nós não temos tempo, nós não temos prioridade. Falei sobre isso essa semana. Ah, é? E as prioridades, isso é muito importante mesmo. Né? Porque geralmente, principalmente mulher, ela prioriza os outros, né? Prioriza o filho, prioriza o marido, prioriza o trabalho, porque, gente, é uma cobrança muito grande em cima da mulher. Eu tenho que ser boa mãe, eu tenho que ser boa filha, eu tenho que ser boa irmã, eu tenho que ser boa profissional, porque eu tenho que mostrar o tempo todo que eu sou boa, eu tenho que mostrar que eu sou uma boa esposa, e não está errado isso, mas a diferença está na quantidade. Aí a gente vai priorizando os outros, e todos os outros, aquilo que acontece, a gente não se prioriza. Né? E aí, por que existe hoje, né? Porque eu venho trabalhando muito isso, a questão do burnout. E não é burnout só na empresa, não, porque isso é um termo técnico usado na empresa. Mas muitas mães e mulheres dentro de casa também estão tendo, porque é o tempo todo uma carga muito grande de coisas para fazer, e que quando ela vai deitar, olha que interessante, pelo menos, se eu estiver errada, vocês me falam. Olha que interessante, o marido chega, e aí não, eu estou falando na regra geral, tá? Não estou falando das exceções, mas o marido chega, ele deixou o trabalho dele para lá, ele chega em casa, ele vai tomar um banho, vai descansar e tudo mais, vai para o sofá. A mulher chega, ela não consegue parar 10 minutos, 5 minutos, para fazer o que eu falo de uma higiene da respiração. Depois a gente faz esse tipo de exercício, que vocês vão ver o quanto isso ajuda vocês, tá? Que é o 4-7-8, é você respirar, segurar e soltar, sem pensar, a casa está desabando, deixa a casa desabar, depois você reconstrói ela. Mas fazer essa respiração para oxigenar e o seu cérebro entender, eu acabei um ciclo, agora eu vou para o outro. Entendeu? A gente precisa fazer essas separações, porque senão a gente começa a surtar com o nosso cérebro, não é surtar de doideira, não. É surtar de muita coisa para fazer, né? E eu falo que tudo é uma educação, um hábito, para ele poder se consolidar no entendimento do seu cérebro, para que o seu lóbulo frontal possa entender que a partir daquele momento faz parte de você, ele precisa ser repetido pelo menos 40 vezes. Aí você tem a mudança do hábito.
Então, por exemplo, o chegar, o parar, se dê o prazer, se dê a oportunidade, porque você está ganhando anos de vida. Em 5 minutos que você para se respirar, para olhar para dentro de si, e depois pode continuar, mas esses 5 minutos está te dando anos de vida. Por quê? Porque o nosso cérebro ele está cada vez mais, eu falo inchado, mais inchado de tanta informação, de tantos afazeres, e a gente vai deixando tudo para lá. Aí, quando a gente deita na cama, a gente está morta. E eu falo que esse é o pior sono que a gente pode ter, é o sono do cansaço. Porque você não começa a ter um sono tranquilo. Você desmaia, você desliga porque você está muito cansada. Né? E ainda tem aquelas pessoas que não conseguem dormir e fica no celular, ou em rede, ou qualquer coisa, para a vista cansar e eu conseguir dormir. Tem coisa errada aí, entendeu? Porque a gente tem que começar, se eu pretendo dormir 11 horas, e aí depende de cada um, do horário de sono de vocês, você tem que começar o processo de sono 1 hora antes. Tá? Não é. Ivana, como é que eu vou parar 1 hora antes de dormir, na hora que eu vou deitar? Não, é 1 hora antes, sim, é começar a preparar. Tem coisas que nos ajudam a ir indicando para o nosso cérebro que é hora de dormir. Então, por exemplo, eu não sei se alguém tem aí, mas se alguém tiver aquelas luzinhas azulzinhas, aqueles abajur branco dentro do quarto, esquece, gente. Aquilo mantém, luz azul e luz branca, mantém o cérebro aceso, o cérebro ligado, tá? Você precisa de um abajur com luz amarela ou alguma coisa assim, para que ele comece a entender que está entrando no processo de desligar. Então, nada. Cama é para quê, gente? Para dormir. Né? Os casados tem a cama para fazer outras coisas, mas literalmente, né? Mas é para dormir. Não é para fazer crochê, não é para olhar no celular, não é para comer, não é para comer, né? Nada disso. Cama é para dormir. E dormir tem que ser no seu melhor aconchego, tá? Se dê o valor, se dê o prazer de arrumar a tua cama para dormir, sabe? O travesseiro do jeito que você gosta, deitar com a coberta que você gosta, com o cheirinho que você gosta, porque tudo isso parece que não, parece bobeira, mas tudo isso você está mandando mensagem para o seu cérebro que, olha, está chegando a hora de desligar. E aí, no outro dia, você não vai acordar tão cansada, porque você realmente conseguiu dormir. É lógico, não dá para falar tudo aqui, mas assim, tem todo um processo que a gente começa a fazer a mudança de hábito para que a gente possa dormir. Né? E também um processo para acordar. Né? Quem aqui levanta da cama e já sai fazendo as coisas? Então, você não diz para o seu corpo que você está acordando, viu? E aí, vocês já viram que velhinhos começam a encolher? E isso, cientificamente falando, os médicos falam que a gente reduz até 2 centímetros quando a gente envelhece. Mas por quê? Porque ao longo da vida, a gente não despertou o nosso corpo para acordar. E é tão simples, gente, só que assim, é simples, mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Vocês estão aí no desafio, e é mais desafios, né? Você acordar de manhã, você olhar para si, e sabe aquela coisa assim, ó, de esticar os braços, mexer as mãos, e aí quem crê agradece pelo fato de poder levantar, mexer os braços, mas isso é sentir a sua energia indo para os braços, sentir a energia indo para a perna. Olha, você consegue fazer isso em 2 minutos. Você não precisa mais do que isso. E vai te dar uma energia muito grande para o dia a dia. Só que são coisas que a gente não prioriza.
porque a gente já levanta pilhada. E tudo isso é o excesso de informação que nos traz. Né? Poxa vida, tem que dar conta disso, tem que fazer isso, tem que não dar. Ah, não dá tempo. Mas espera aí, quem é você? Né? Eu costumo falar assim, nós somos a maior empresa do mundo. E você é a CEO dessa empresa. Se você não cuidar bem dela, ela vai à falência. Uma hora ela vai falar. Tudo o que a gente não fala, tudo que a gente não faz, uma hora o corpo vai gritar. Né? Tem pessoas que falam assim para mim, e eu vou te falar porque eu fui uma dessas. Né? Eu fui uma dessas, tão ligada e fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, porque era marido, era filho, depois era neto, era trabalho, um monte de coisa para fazer, e eu costumava brincar assim, olha só o quanto é interessante, eu costumava brincar assim, eu não tenho tempo para ficar doente. Não tenho tempo para ficar doente. Por quê? Porque era muita coisa para fazer. Até quando, em 2021, eu descobri um câncer de mama, e aí eu fiquei 3 anos para tratar esse câncer de mama, e eu descobri que eu podia parar. Eu podia parar, eu podia olhar mais para mim, eu podia ter mais amor por mim mesma. Então, eu falo assim, se você não parar, porque você acha que você não dá conta de parar, porque você tem muita coisa para fazer, uma hora a vida vai te parar. Não estou dizendo que vocês vão ter câncer, não é nada disso. Mas pode acontecer qualquer coisa. O estômago grita, a enxaqueca grita, tudo vai aparecer para que você pare. E é o corpo dizendo, pausa, pausa. Então, parece bobeira, mas eu sei que vocês já estão aí num desafio de 15 dias de mudança de hábito, porque é literalmente a mudança do hábito alimentar, né? Mas começa a ter o costume de colocar um planner, de colocar um diário na geladeira ou no celular, seja onde for, eu não sei como é que vocês podem fazer, mas para que comece a disciplinar vocês. Né? A questão da água, né? Você beber um copo d'água logo quando acorda, eu não sei, Mari, mas eu acho que tem muito mais benefícios até do que você passar o dia tomando golinho. Já tiveram um textão sobre isso. Então, é muito interessante, gente, o quanto é como se você fosse ligar o motor do seu carro e aí precisa do óleo correr. Você não pode ligar o carro e já sair, ele vai sair pipocando. Você tem que dar um tempo para o óleo circular. É isso que a água faz. Ela vai pegar o seu organismo e vai começar a colocar para funcionar. Então, a água é importante. E eu posso falar o quanto é importante, porque eu não tinha o costume de beber água de jeito nenhum. Não tinha. Mas fui obrigada a aprender. Hoje eu uso um aplicativo no celular. De 20 em 20 minutos ele desperta, porque, olha, eu vou te falar, eu ficava com a garrafinha do lado, mas eu não lembrava de pegar a garrafinha para beber. Então, agora eu coloco lá, ele despertou, eu tufo e bebo a água. Por quê? Porque eu preciso que se torne um hábito, porque eu sei o quanto é importante para a nossa saúde. E tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então, eu sei que, assim, não dá para falar muita coisa, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Quem é que acha que tem uma rotina tóxica? Não estou dizendo que é certa ou errada. Posso falar, Ivana? Pode. Da questão da água, faz 1 ano que a Mari me ensinou a beber água, então, desde então, primeira coisa que eu faço é beber água. Isso pode eu ficar distante dela, isso ela pode ter certeza. Eu levo a minha super garrafa e é a primeira coisa que eu faço. Agora eu quero falar uma coisa sobre sono, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. E o meu sono não é ruim porque eu fico pensando muita coisa. Eu estou na menopausa, faço reposição hormonal, mas mesmo assim, Ivana, faz anos, eu não sei o que é dormir, fechar os olhos e acordar no outro dia.
Nunca, nunca, nunca mais. É terrível isso. Porque o calor vem, não é como era antes, né? Porque eu estou fazendo a reposição, mas é terrível. Você acorda e até você pegar no sono outra vez, demora. Daqui a pouco, você olha no relógio, passou 2 horas, calor. Então, isso atrapalha muito, eu acho, né? Com certeza. E eu venho lutando contra isso. Mas, assim, eu tenho uma vida muito mais saudável, não tenho atribulações, né? Porque, como eu disse, eu estou aposentada, eu vou fazer ginástica, eu tenho uma vida leve, não tão conturbada como eu tinha há 3 anos atrás. E o meu problema é o sono, com certeza. E a questão da menopausa realmente é uma luta, Sim. Né? E aí, às vezes, a pessoa... Mas aí é um tema que depois a gente pode falar também, né? E depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque a menopausa, todo mundo fala assim, tem os fogatos, e as pessoas só ficam nisso, né? Porque, literalmente, eu acho que é o efeito colateral mais difícil que a gente tem, é o calor, né? E o calor, literalmente, é os nossos neurônios morrendo, eles estão sendo cozidos ali. E aí, o que nos ajuda? A gente criar novas sinapses neurais. E aí, a gente vai nos ajudar dessa forma com alguns exercícios cognitivos, para que a gente possa criar outras terminações neurais, né? Para ajudar nisso. E aí tem a questão da melatonina também, né? A melatonina é um hormônio nosso natural, tá, gente? Não é remédio para dormir, não é calmante, não é nada disso. Mas tem fase, eu falo assim, que eu não sou contra e nem a favor de medicação. Eu acho que tem um momento que você precisa, eu acho que ali a medicação é a boia. Para alguém que está se afogando, você vai jogar a boia para ele poder se recuperar, e aí depois você entra com o salvamento propriamente dito. Então, e aí, eu acho que à medida que precisa, você usa, mas eu também não sou a favor de que você fique dependente daquilo, né? Então, tem medicações, tem hábitos que nos ajudam bastante, né? E essa questão dos fogachos, as novas questões neurais vai ajudar bastante a diminuir os fogos sem precisar recorrer para aquilo. E a melatonina, ela também vem para nos ajudar a ter uma melhor qualidade de sono, né? E aí tem uns segredinhos que a gente faz com questão de ventilador e tudo mais, que depois a gente troca um pouquinho mais sobre isso, porque a menopausa realmente é uma situação bem complicada, né? Mas é importante que a gente fique atenta ao que é que eu estou me intoxicando. Olha para a semana de vocês e veja. E assim, gente, não é nenhuma acusação de coisa ruim ou não. É o natural do que a gente faz com o nosso cotidiano, com a nossa corrida do dia a dia, a gente vai siga o fluxo, a gente vai seguindo o fluxo. E você parar e olhar para dentro de si faz toda a diferença. Mas é muito difícil a gente parar e olhar. Até porque, enquanto a gente descansa, a gente está carregando pedra, né? Então, a gente está lá, vamos dormir? Vamos, mas é aquilo. Vou sentar aqui um pouco para descansar, mas aí você lembra de um monte de coisa que você tem que fazer. A gente não dá o direito para nós mesmos do descanso, de olhar, de relaxar. Por isso que a questão da respiração é tão importante. E naquele momento que você acorda, que por enquanto ninguém vai te jogar fora da cama, quem se joga da cama é você, fazer esse exercício que dura 3 minutos, 5 minutos, o tempo que você puder, mas respira, puxa o seu corpo para cima, dá uma mexida, estica, você vai ver a diferença. E você está ensinando o seu cérebro de que é importante isso, né? Tem 1000 coisas que a gente pode fazer, né? Mas eu acho que o mais legal seria para deixar para vocês que vocês pudessem olhar para a semana de vocês, né? Vocês estão aí nesse desafio
mas olha para a semana de vocês e vê o que é que está intoxicando, né? Porque às vezes a gente pensa assim, é só na comida, mas não é. É no excesso de informação. Quem aqui já fez o exercício de tomar banho de olho fechado? Ou no escuro? Eu falei isso essa semana também. Eu falei para elas procurarem prazer além dos 5 prazeres. Essa semana eu peguei um áudio, deu 20 minutos, Ivana, só no leve. Mas isso é muito bom, você se reconecta, você se encontra, você tem paz na mente. Ainda mais eu, né, com uma bebê de 10 meses, tudo acontecendo ao mesmo tempo, não é porque as pessoas veem uma pessoa, um profissional lá, né, bonita, arrumado na frente do espelho, que não existe um por trás. Então, tem um por trás que é muito pesado. Então, no grupo, eu abro para elas um pouco sobre isso. E eu falei para elas que um dos meus prazeres é isso, entendeu? Então, entrar no banheiro, tomar um banho bem gostoso, relaxante, fechar o olho. Muitas das vezes eu consigo apagar a luz para poder ter esse momento de paz com a minha cabeça, né? Porque é muita agitação, é muita loucura, é muita coisa, e a gente não para realmente para ter um prazer além do que nos traz prazer, por exemplo, a comida, né? É quando vejo ela comendo, que é que nem você falou, a questão lá do pensar e agir. Só que tem uma fase anterior. Isso. Que a gente não consegue nem, como é que fala? Sentir. O sentir. Né? Então, eu sinto, eu penso e eu ajo. E a gente come essa parte. Literalmente, a gente come essa parte. Né? E aí, porque assim, existe uma teoria, e aí eu vou tentar ser rápida para vocês, que é a roda dos ratos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A gente atua isso muito com dependente químico. E realmente foi testes feitos de neurocientistas que o ratinho, ele tinha que ir para um lado para o outro e ele tinha que passar por uma rede de choque. E dava lá uma comidinha. Como o prazer dele estava na comida, ele passava, mesmo dando choque, ele passava para ele aderir à comida, porque estava ali a fonte do prazer dele, né? E aí depois eu posso até tentar mandar o videozinho para vocês. E aí, depois, quando os cientistas foram estudando isso, entenderam que tinha que melhorar o ambiente dos ratos. Aí eles começaram a colocar outras coisas que também davam prazer para o rato. O rato já não buscava a comida, assim, ele tomava o cheque, ele voltava e ia para outra atividade. Assim somos nós. Entendeu? Porque se a gente tem só um foco, como aquele é o meu momento de prazer, eu nunca vou largar, mas se eu começo a melhorar o meu ambiente, a minha forma, não adianta só a gente tirar. Por exemplo, tem as pessoas que são viciadas em crack, cocaína e tudo mais, mas tem as pessoas viciadas em comida. E não adianta só eu tirar a comida. Aqui, todo mundo do grupo, se você for olhar, lá no fundo já sabe o que é que precisava fazer. Mas não faz. Por quê? Porque eu não consegui parar e sentir, me reconhecer, né? E é isso que a Mari vai fazendo com vocês. Olha, olha, vê, né? Se organiza. Porque eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente fala assim, não tenho tempo para fazer o meu lanche, para levar, para comer, seja lá onde eu estiver, mas se o filho precisar levar lanche, a gente faz. A gente faz o do outro. Se o marido precisa levar marmita, a gente faz, mas a gente não faz para nós. E aí é a questão da prioridade, né? E eu vou te falar algo que é muito sério. O filho, ele pode cair, a casa continua em pé. O marido, ele pode cair, a casa continua em pé. Mas se a mulher cai, a casa inteira desaba. Nós somos a coluna, então nós temos que nos priorizar. Né? Essa questão do banho, de você parar ali, ó. Seu banho não precisa ser de meia hora, mas parar ali, passa o sabonete, sente, começa a observar que você tem um corpo. Né? Se concentra. É assim, eu acho que o grande segredo é você estar presente em tudo que você vai fazer. Então, se você vai tomar um banho, esteja presente no seu banho.
Se você está brincando com o seu filho, esteja presente, não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Se você vai se alimentar, esteja presente na sua alimentação. Eu acho que a Mari já deve ter falado, eu acho que o pior vício que se tem é comer assistindo televisão ou respondendo mensagem de celular, né? Tá ali comendo e respondendo mensagem de celular. Se você comer um inseto, você nem viu que comeu um inseto, porque está ali prestando atenção em várias outras coisas. Então, nem que seja por pouco tempo, mas começar a olhar. E aí você vai dizendo para o seu cérebro o que é que ele precisa fazer, que você é a prioridade, que você é o essencial, né? E aí ele vai se remodulando. Parece que não, parece, mas tanto tempo, será que eu consigo mudar? Sim, o nosso cérebro, existe algo que chama neuroplasticidade, que é a capacidade de eu me moldar com novas formas de fazer. Aí a gente vai se remodulando. Só que fala assim, Ivana, é fácil? Não é, mas é simples. Porque são atitudes simples no dia a dia. Mas não é fácil porque a gente está toda contaminada. A gente está tão contaminada com o dia a dia, que você parar para fazer algo, você olhar o seu ambiente, arrumar a mesa para comer. Não dá para arrumar a mesa. Igual teve uma aí que falou que come no carro. Eu como no carro. Mas você não come no carro dirigindo. Você para o carro para poder comer. Então, ali, parar ali e se concentrar naquilo que você está comendo. O seu cérebro vai entender o momento de saciedade, o prazer da comida, e aí você volta para o seu trabalho. Vocês entendem que dá para a gente melhorar qualquer coisa que a gente faça? É só a questão da prioridade, do que a gente pode fazer para nos priorizar, né? Tem um ciclo que eu chamo que são as 12 harmonizações, né? Que são a harmonização da nossa rotina. Tem pessoas que se acham depressiva, eu como porque eu desconto na comida a minha tristeza, e às vezes acha que está em depressão, mas quando você vai olhar, ela não está em depressão, ela tem uma rotina depressiva, que são coisas diferentes. Então, é importante você olhar, a gente se culpa muito pelo momento do prazer, né? Nossa, mas não dá tempo. Quem é que nunca se sentiu culpada de demorar no banho, ou de ir fazer uma unha, ou de qualquer coisa, se sentiu culpada porque tem um monte de coisa para fazer, né? Mas é a gente se priorizar. Então, assim, começa a colocar para vocês. Não é que eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade. Né? Numa outra oportunidade, a gente pode falar da tríade do tempo, que é como eu me organizo para que eu dê conta de fazer. Porque a mesma coisa que, as mesmas 24 horas que você tem, a criança tem, o marido tem, a Mari tem, é 24 horas para todo mundo. Né? Fala assim, mas meu dia precisava ter 36. Não, na verdade, você precisa tirar as coisas que são supérfluas e que caibam nas 24 horas. Né? Para que a gente possa fazer aí algo que vá melhorando. Faz sentido isso para vocês, gente? 100%. Ai, total sentido. De tudo. Uma lapada. Porque né, vocês são, assim, eu costumo falar, nós somos a maior empresa do mundo. Né? Eu tenho que gerenciar todo o meu corpo, tudo aquilo que o universo me deu. Né? E às vezes tem aquelas mega profissionais, quem é da área da enfermagem, sei lá, dá conta de UTI, dá conta de um plantão enorme, mas não dá conta de si mesma. Né? Por quê? Porque no trabalho está lá a prioridade. Vou trabalhar, vou fazer e tudo mais, mas você não olha para você. Né? Tem um estudo até da questão da enfermagem, que no período da pandemia foi a profissão que mais teve suicídio.
né? Por conta da carga emocional que teve muito grande. Mas por quê? Porque a gente está sempre olhando o outro e nunca olhando para nós mesmos, né? Então, esses 15 dias que vocês estão fazendo com a Mari, aproveita isso para fazer outras coisas também, né? Essa questão, e parece besteira, mas não é. Coloca a luz amarela no lugar de luz do celular, sabe aquela luzinha azulzinha que fica da TV lá, que fica aquele pontinho azul lá, tira aquilo lá. Por quê? Porque tudo que é azul e branco, seu cérebro entende que é dia. Entendeu? E que ele precisa estar desperto. E quando você vai colocando a luz amarela para mais clara, ele vai entendendo que ele precisa começar a desligar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer conversar? Porque, assim, tem muita coisa para falar, né? Mas não dá tempo. Ivana, e uma coisa assim que você tinha falado da corrida do rato, né? Quando eu comecei o desafio com a Mari, eu tive essa sensação, né? Que o doce sempre era a minha recompensa, né? O doce era a recompensa do dia cheio, o doce era a perca do paciente, o doce sempre era o prêmio, né? E aí eu fui acabando reparando que não era o doce em si, né? Mas a questão de falar assim, tô recebendo alguma coisa pelo sofrido. Sim, nós temos o sistema de recompensa cerebral, né? E o que é isso? Eu preciso, porque assim, a necessidade de pertencimento, tem a teoria de Maslow, que são necessidades básicas do ser humano. E aí a gente entra nesse loop de recompensa mesmo. Eu preciso me recompensar de alguma forma, porque eu já faço tanto, eu batalho tanto, eu mereço alguma coisa, né? Mas aí a gente vai, por exemplo, na questão do doce, né? Mas a gente não observa uma outra forma do que é que eu mereço. Tem alguma outra? Faz assim, ó, um exercício para você aí, Laís. Cita 5 coisas que te dariam prazer, além da alimentação. Faz um exercício para você aí, para depois você conversar com a Mari. 5 coisas que te daria prazer, independente se você consegue fazer ou não. Mas que quando você olha para isso, você teria o mesmo prazer do que comer um doce. Às vezes é uma manicure, às vezes é a leitura de um livro, às vezes é só ficar deitada de olho fechado, né? Então, o que é que teria? 5 coisas que te daria prazer também. Porque eu acho que, assim, também a gente não pode se punir, né? Porque essa necessidade da recompensa a gente tem, mas a gente tem que se recompensar com algo que seja bom para nós, né? É questão de olhar no espelho. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas de olhar no espelho e admirar quem vocês são, né? Ou só lava o rosto e puf, vai para a cama, né? Então, é olhar no espelho, ver, olhar para ti, os seus olhos, o seu rosto, são coisas preciosas que a gente tem. Eu falo que a gente só dá valor quando perde, não, a gente começa a fazer o exercício de valorizar, né? O lábio, o rosto, puxa lá, vê, né? Conta quantas ruguinhas novas apareceu, né? Para poder passar creme. Mas isso, nossa, mas se eu olhar para as minhas rugas, eu vou ficar triste. Não, você vai ver que cada ruga é um ano de experiência. São experiências, são histórias que você viveu, né? A ruga é cicatriz, e cicatriz, ela te conta uma história. Então, é importante que a gente observe para isso, né? A gente não é ficar naquele padrão de beleza que o mundo nos traz. Nós temos uma beleza única, né? E muitas vezes a gente fica tão forte na beleza externa do que os outros, da vida do Instagram, né? E que a gente não tem o costume de olhar para a nossa beleza, né? Qual foi as lutas que você venceu? Como é que você chegou até aqui? Qual foi a sua infância? Quais eram as chances de você ser quem você é hoje?
Então, é essa beleza que tem que começar a vir para fora. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Sensacional, muito bom. Muito bom. Quero falar. A Mari falou dos prazeres, né? E eu fiquei pensando nisso semana passada, né? Porque tem coisas tão pequenas, né, que as pessoas acham, mas só de sair lá fora, olhar minhas flores toda manhã, ir lá tirar um matinho, isso me dá um prazer tão grande, né? E eu pensei justamente no que a Mari falou, né? Pequenas coisas que para gente é muito prazeroso. E para outras pode não ser, né? Mas para mim isso é muito bom e me faz bem. E é que nem ela falou, a gente tem que virar a chave, né? Eu tenho o prazer de comprar, mas é um prazer tão fútil, tão daqui a pouco aquele prazer já se acabou, né? Então a gente precisa ver outras coisas, né? Como você falou, sentir outras coisas, né? Fazer outras coisas, experimentar outras coisas. É isso que eu pretendo fazer. Exatamente. A gente tem uma tal de harmonização da rotina, né? Que é olhar para aquilo, o que eu posso fazer de diferente, qual é o programa que eu posso assistir de diferente, que me dá prazer, que me torna mais alegre. Fujam dessas notícias o tempo todo, porque é provado cientificamente que tudo aquilo que você ouve, que você vê, ele tem um retorno para você. Então, se você fica o tempo todo ouvindo notícias e tal, e briga de política e tudo mais, você começa a ficar mais agitado, né? Então, é olhar para aquilo que faz sentido para você. Não olhe para a grama do vizinho, porque às vezes a grama do vizinho está mais verde, mas para ele não está marrom. Então, é a sua que tem que estar mais verde. E você só vai conseguir isso quando você começa a olhar para dentro de você. Eu falo que a gente olhar para dentro de nós mesmos é o maior desafio e a maior descoberta que a gente pode fazer. Verdade. Ivana, você pode ensinar a respiração para as meninas? Vamos lá, meninas, tentam sentar aí num lugar que vocês, assim, que vocês fiquem tranquilas, tá? Com o pezinho no chão. Só um minutinho, eu preciso ir ao banheiro. Tá bom. Bem tranquilo. Isso é água. Exato. Mas isso é bom, né? Acredita que eu já ouvi pessoas falar assim, eu não gosto de beber água porque eu vou ter que ficar indo no banheiro. Eu já escutei. E depois que eu conheci a Mari, o consumo de papel higiênico aqui em casa aumentou demais. Mas pior que aumenta mesmo. Gente, quer dizer que seu rim está funcionando. Ele está feliz. Então, isso é importante, a gente começar a olhar para nós. E essa respiração, gente, que eu vou ensinar vocês, deu um momento de ansiedade, você vai fazer 3 vezes isso, ou 4, até que o nível da ansiedade baixe, mas, assim, tem um resultado muito bom, porque você desconecta para se concentrar em você, tá? Então, são coisas, assim, muito, muito simples, mas que traz um benefício enorme para a gente. Tá? Vamos só esperar a Márcia voltar do banheiro. Se vocês aí que estão aí, pode soltar no ombro. Solta o ombro aqui, Sente, aproveita para sentir o ombro aí. Né? Coloca uma mão no estômago e uma na barriga. Como que é essa respiração? Na hora que eu inspirar, eu vou estufar a barriga. Então, eu puxo, eu vou fazer primeiro, depois eu faço com vocês. Eu puxo e empurro a barriga. Aí eu seguro 7 e solto em 8. Então, é 4, 7, 8.
Então, você expira 4, bem profundo, e vai ficar o buchão mesmo. Se não ficar o buchão, está fazendo errado. Fica bem o buchão. Solta em 8. E aí, essa a gente chama de respiração diafragmática. O que mais você vai sempre fazer isso de olho fechado, tá, meninas? Alguém aí não conseguiu fazer? Todas conseguiram fazer? Eu estou dirigindo. Sim. Você está dirigindo. Eu aprendi isso no yoga. Muito bom. Tá? Porque quando você fecha o olho, você automaticamente está se obrigando a pensar nessa respiração. E aí o seu cérebro ele vai entendendo que aquele é o seu momento. Tá? Isso diminui a ansiedade, isso diminui nervoso. Sabe aquela historinha de antigamente, a conta até 10 para não matar? Isso aí. Não, só que é 4, 7, 8. Você vai respirar. Quando chega no 8, parece aquela bexiga murcha. Saiu tudo. Né? E isso você pode fazer no carro, você pode fazer quando você vai entrar para uma reunião, você pode, as meninas da enfermagem, quando vai iniciar um plantão, né? Que ao invés de já começar na pauleira, respire, vai. Né? Vocês vão ver, e é tudo um exercício. Quando vocês aprenderem a fazer isso, vocês vão ver o quanto isso oxigena o corpo, o quanto isso traz de benfeitoria e também pro cérebro. Eu não queria entrar muito nessas terminações aí científicas, mas quando você traz isso, você está remodulando o seu cérebro para que ele respire. Porque parece que não, mas muitas vezes a gente deixa o nosso cérebro sem respirar, de tão agitada que a gente fica. Certo? Alguma pergunta, meninas? Alguma coisa curiosa, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, ou que vocês já sabiam, ou que vocês não sabiam? Bom, então... Tudo ótimo, Ivana. Tá muito certo. obrigada. Pelo jeito, as meninas ficaram, né, super satisfeitas, sem dúvidas. Conseguiu entrar em bastante vertentes aí que a gente vem conversando durante a semana. Tenho certeza que elas vão ser bem aplicadas, né? Vão inserir nessa questão de harmonizar a rotina, de dar uma pausa para poder se colocar em primeiro lugar, porque esse daí é o objetivo e é o que eu trago para elas. Enquanto a gente não estiver se colocando em primeiro lugar, a gente não vai conseguir alcançar nada na nossa vida. Nem na nossa vida pessoal, nem financeira, nem dentro do nosso trabalho, nem dentro da nossa família. Então, a gente precisa literalmente se cuidar e se priorizar. E gerar saúde, né? Porque sem saúde Sim. A gente não consegue nada na vida. Nada, exato. E aí, depois, a Mari tem meu telefone. Se de repente depois surgir alguma dúvida aí que vocês quiserem me perguntar, aí a Mari passa no WhatsApp e aí eu respondo para vocês aí alguma dúvida em específico aí para vocês, tá bom? Muito obrigada, Ivana. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Ivana. Meninas, eu vou fazer obrigada, Mari. Vou fazer uma foto, dá um sorriso aí. Deixa eu tirar o óculos. Vamos lá. Se eu fazer outra, vai que não salvou, né? Vou tirar do celular agora. Ô, lindas! Vou mandar lá no grupo, tá? Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.
Oi, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.